sábado, você que nos assiste, é com muita alegria que o recebemos aqui novamente para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos estudando a 8ª lição que fala sobre a família. E para estudarmos esse tema, nós temos aqui 2 convidados muito especiais. A Cleri, que está aqui com a gente, muito bom recebê-la aqui, viu, Cleri? Obrigada. Que bom. E o Tiago também, meu amigo de profissão que está aqui. É um prazer tê-lo aqui, viu, Tiago? Obrigado, igualmente. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo facebook.com/conexão o número 7 Curitiba. facebook.com/conexão o número 7 Curitiba. Para iniciarmos então o estudo dessa lição, nós vamos pedir que Deus nos abençoe e oriente. E eu peço que a Cleri faça uma oração para a gente, por favor. Querido Pai, muito obrigada pelo teu amor, por tua proteção, por tudo que o Senhor nos concede a cada instante. Nesse momento, queremos a tua inspiração para que possamos falar de coisas tão especiais que o Senhor plantou no Éden e que hoje ainda faz parte do teu modelo de amor. Fica conosco, guarda-nos e protege-nos por Jesus. Amém. Amém. Hoje o nosso tema, ele fala sobre a paternidade e a maternidade. E seria um tema para a gente estudar o trimestre inteiro, né? De tanta coisa que a gente tem para falar. E eu acho que vai ser um desafio a gente falar em tão pouco tempo sobre isso. E eu gostaria de, primeiramente, ler o verso principal que está lá no livro dos Salmos, o capítulo 127, o verso 3. E diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu tenho aqui uma linguagem um pouquinho mais moderna que ela fala o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. E a gente vai ver aqui, várias pessoas na Bíblia, né, que é mencionado de que tiveram filhos e como a experiência foi diferente para cada uma delas, assim como é diferente para a gente também, né? A Cleri é mãe, eu sou mãe, o Tiago vai ser um dia um pai, né? Mas cada um tem a sua própria experiência. E eu achei muito interessante aqui, alguns personagens que eles citaram. O primeiro que eu fiquei pensando foi Eva, né? Eva não tinha nenhum padrão que ela pudesse se espelhar. Toda mulher que é mãe já viu uma outra mulher sendo mãe, já viu um bebê. E assim, eu acredito talvez que ela tenha visto na natureza os filhotinhos, né, dos animais ou coisa assim. Mas ela segurar, né, o primeiro filho no colo, né, imagine que emoção. Imagine a dor de Eva, que foi a primeira a perder um filho, né? E a gente sabe que é uma das piores dores do ser humano, né, Cleri? Você como psicóloga, a perda de um filho é incomparável, né? Muito pior do que qualquer outra perda, né? E depois fala aqui sobre Sara, que foi mãe aos 90 anos, né? Eu acho que hoje em dia nem no livro do recorde a gente não vê mais isso, né? E fala de Ana, que suplicou por um filho, né? E ela teve Samuel e como ela foi grata a Deus. E a gente vai ver então, hoje em dia no nosso mundo moderno, não existe só um padrão de família e a gente precisa se adequar a isso, né? Então a gente vai ver vários tipos de família e que você pode exercer bem a tua maternidade, a tua paternidade, mesmo sem ser aquele padrão ideal de Deus, né? E o primeiro tema eu gostaria que você falasse, Cleri, sobre aquelas pessoas que tentam e não conseguem ter um filho, gostariam muito de ser pais, né? E a gente vê que isso é um problema hoje em dia, mas acho que na época bíblica era muito pior, né? A mulher que não podia ser mãe era como se não servisse para mais nada, né? E eu queria que você comentasse isso pra gente. É um tema muito importante, né? Todos nós sabemos que no plano de Deus a família sempre veio como prioridade. E não muda muito daquela época do que da nossa época. Então, naquela época, Ana clamou muito por um filho. Sara brigou muito por um filho, né? Tentou até ajudar Deus com algumas técnicas, né? Que depois trouxe
trabalho para ela. Nos dias de hoje também nós temos muitas famílias que anseiam por ser pais ou mães. Tem muitas famílias que não querem seus filhos também. Mas eu tenho uma certeza que para todas essas situações Deus tem um propósito. Não é pelo desejo verdadeiro, justo de um homem ou de uma mulher, com todo o planejamento básico já programado para a construção dessa família, que o filho vem. Nem pela irresponsabilidade de 2 drogaditos que passam a noite juntos e não sabem nem com quem estiveram, e de repente 9 meses depois aparece um filho. Todas essas coisas têm um propósito e um dia o Senhor vai nos contar. Muitas vezes a gente pode não entender que esta menina, essa adolescente que gerou um filho de quem não sabia quem, para ocupar o colo de uma mãe que está preparada, desejosa para ter esse filho. Muitas vezes um pai que tem saúde física, emocional e tem uma saúde financeira para bancar a criação de muitos filhos. Pode tê-los buscando em algumas casas especiais e ter não só um filho, mas como 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Tá? Então hoje nós temos em vários lugares pessoas que têm dedicado as suas vidas para trazer de outros lugares os seus filhos. Uns com o olhinho puxado, outros com a carinha branquinha de olhos azuis, outros pretinhos, com os olhos lindos e com os cabelos de outra forma. Cada universo vem trazer ao pai e à mãe uma nova identidade. Essa identidade é a identidade mais forte que Deus imprimiu no homem e na mulher. Nunca mais voltamos a ser os mesmos. Nunca mais. Quando você falou que Eva começou a descobrir no seu corpo a transformação sem ter um modelo, tudo isso acontece conosco nos dias de hoje. Nós sabemos que nunca mais seremos os mesmos. Quando nós ouvimos a primeira vez, depois de insistentes lições, mamãe, né? E a gente ouve a primeira vez essa marca de amor, mamãe, não tem como esquecer dela nunca. Todos nós já viemos com esse chipzinho colocado em nós. Deus nos colocou para sermos assim. Eu fico imaginando um bebê que já está com tudo prontinho para, aos 18, 20, 30, 40 anos, produzir todos os elementos necessários para a maternidade. Então, isto é uma coisa linda. Deus sabe direitinho. Quando Deus tira a possibilidade de que eu, no meu desejo, seja mãe, Deus tem um outro desejo para a minha vida. E às vezes a gente não cede o desejo da gente para Deus. Em todos os momentos, Deus quer fazer uma troca com a gente. Deus quer dizer, eu tenho muito mais para te dar. Não se desespere, não fique triste, que no meu tempo e da minha forma, você vai ser mãe, sim. Você vai ser pai, sim. Pode ser que você seja pai de alguém mais velho que você. Pode ser que você seja mãe de alguém mais velho que você. Pode ser que você seja mãe do seu irmão, da sua irmã, do seu vizinho. Né? Mas sempre vai ter alguém para você cuidar, né? De uma forma então a gente já veio com esse chipzinho de cuidadores. Sim. De cuidadores. Sim. Só não temos a marca, mas a gente pode, no momento inverso. Eu sempre falo que a lei do retorno nos traz de volta. E você pode experimentar esses dias isso, né? A lei do retorno, quando a gente se torna mãe
dos nossos pais. Verdade. Não tem como não ser diferente. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que a gente vê que no tempo, né, o pessoal do Oriente, né, nos tempos antigos, existia uma pressão muito grande em cima da mulher. Porque lá em Gênesis 3, a gente vê que através de um descendente viria o Messias. Então, a mulher que não poderia gerar filhos, ela era tida como amaldiçoada. Então, ela não poderia cumprir nem a bênção que está lá em Gênesis 1, que é de multiplicar e fecundar, e nem de trazer por intermédio dela o Messias. E sabe, Mônica, eu vejo que isso ainda está na nossa sociedade nos dias de hoje, né? A gente vive várias pressões. Então, os jovens começam a namorar, vem a pergunta, quando será o casamento? Né? Casam-se e depois quando vêm os filhos? E para as pessoas, né, seja tanto, às vezes, por infertilidade masculina ou feminina, sem querer, muitas vezes a gente faz essas pressões em cima das pessoas, né? Essas perguntas, né, que de repente podem, no íntimo delas ali, estarem machucando, né? Pessoas que não têm a capacidade de gerar uma situação. O próximo tema que eu gostaria que você continuasse falando, Tiago, ele fala sobre os pais ou mães solteiras, né? Que é uma realidade muito grande, né? E eu acho que sempre foi, mas hoje em dia, principalmente, assim, às vezes uma mãe adolescente ou alguma pessoa que ficou viúva e ficou com um filho, né? Ou que separou e o pai da criança, a mãe da criança não dá nenhuma assistência, acaba sendo solteiro igual, né? Como é que você vê, o que a lição fala sobre essa situação? Em primeiro lugar, a gente tem na nossa consciência que Deus criou o casamento para ser eterno. Sim. Para ser para sempre. Mas por várias situações, a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem. Então não cabe a gente julgar. Sim. Né? Cada família, cada situação. O que eu posso dizer é que a gente, né, que trabalha com adolescentes, a gente vê, né, às vezes aquele aluno que tem muita dificuldade, às vezes aquele aluno que tem problema com disciplina. Aí você vai investigar, é a família que tem problema de separação, a família desestruturada. Eu posso dizer que a gente, como cristão, a gente tem que procurar servir, procurar ser bênção para essas pessoas. Um amigo, né, nosso, ele teve a esposa dele enfrentou um câncer, tinham 2 filhos e faleceu com 35 anos. Nossa. E eu lembro que o Ministério das Mulheres da igreja começaram a fazer rodízio para fazer limpeza na casa, ajudar para fazer uma faxina. De maneira prática, isso, né? poder ajudar aquele irmão que estava num momento difícil, né? E aí, eu lembro que, inclusive, elas oravam para que ele encontrasse uma nova esposa. Porque sozinho, para ele, era uma tarefa muito difícil. Com o trabalho agitado que ele tinha, 2 filhos pequenos. E o fato foi que a oração dessas mulheres ele reconstruiu a vida reconstruiu dele, reconstruiu a família. Então, o que eu vejo que a gente pode pensar em maneiras como a gente pode ajudar para restaurar essas famílias, ajudar. No livro de Tiago fala que a gente tem que visitar o órfão, a viúva. Fala muito da viúva, né? Inclusive porque as mulheres quase não trabalhavam, né? Elas sempre tinham que ser sustentadas por um homem, né? Era bem mais difícil, né? E é muito importante, Mônica, a gente pensar como a gente peca em relação a isso nos dias de hoje, tá? Na minha família aconteceu uma coisa super especial. Eu tenho 2 irmãs que perderam os maridos no mesmo dia, num acidente. Então, elas ficaram viúvas muito cedo, com 5 crianças. E como foi difícil lidar com todas essas coisas. E muitas das consequências da posteriori a gente percebeu que foi pela falta da figura masculina em casa.
como é importante os homens serem modelos para os meninos que não têm pai. Como é importante para as mulheres serem modelos femininos para as menininhas que não têm mãe. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Quantos modelos passaram pela minha vida para me constituir mulher? Então, todos nós, eu gosto de pensar que nós somos um feixe. Nós somos a junção de muitos egos que passam nas nossas vidas, de muitas pessoas que passam pelas nossas vidas. A minha mãe não teve tempo de me ensinar a pentear o cabelo, mas passou alguém me passando esse modelo. Arruma o cabelo assim, amarre desse jeito, faça uma trança. E todas essas composições são muito importantes. Talvez esse foco na igreja seja uma falta nos dias de hoje. Nós deveríamos estar mais presentes. Às vezes a gente não sabe a dificuldade que uma mãe passa quando o filho pede pelo pai. O pai passa quando o filho pede pela mãe. E quanto colo que a gente poderia oferecer. E quanto descanso esses pais poderiam ter quando emprestasse colo alheio. Né? Quando eu pudesse levar as crianças para minha casa, ou você levar as minhas crianças para sua casa e dar aos pais uma folguinha. Quando a gente tem criança pequena, Thiago não sabe disso, mas eu achava que eu nunca mais ia dormir na minha vida. E eu achava que eu nunca mais ia comer com os outros. Eu sempre comia sozinha e comida fria, né? Isso mesmo. Então, como é bom a gente saber que a gente pode trocar coisas. Eu acho que isso nós estamos pecando. É verdade. E a lição veio para mim, principalmente, me puxar a orelha. Porque para esses meus sobrinhos, eu fui mais do que tia. Eu me senti muito responsável por eles a vida toda. Sim. Praticamente todos eles moraram em uma época da vida deles comigo. Eu me responsabilizei por ele. Mas agora a gente está vendo assim na igreja, como nós servimos a essa necessidade. E a Bíblia está puxando a orelha aqui da gente. Como a gente às vezes é indiferente, né, à dor do outro, né? Isso é uma coisa importante. Cliri, eu queria mudar para o próximo tópico, porque ele fala tanto sobre alegria como a responsabilidade de educar os filhos. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Nos dias de hoje, os pais não querem mais ser pais. É mais fácil brincar com os filhos, é mais fácil ser amigo dos filhos do que ser pais. Do que corrigir, né? Isto. E o amor tem que ter várias fases, né? O amor tem que ser coerente, tem que ser razoável, tem que ser firme, mas tem que ser terno também. Às vezes a gente abre mão da firmeza e fica só na ternura. A gente abre mão da disciplina e às vezes a disciplina não é coerente, não é amorosa, não é firme. E às vezes a gente fica esperando chegar um tempo do entendimento para que a gente possa ensinar. E ao contrário, a gente tem que ensinar primeiro para depois vir o entendimento. E desde cedinho a gente vai mostrando, não é só na alegria, mas tem que ser também. Os pais precisam sentar no chão com seus filhos. Os pais precisam brincar com seus filhos. Os pais precisam ensiná-los a correr, a brincar, a subir a árvore, a fazer o seu próprio brinquedo. Eu fico muito angustiada ao saber que as crianças dos dias de hoje não vão ter as habilidades que nós tivemos por ter que testar com qualquer caixinha. Virava Hoje é tudo pronto, né, tudo querida? pronto. Tudo pronto.
E hoje em dia, com um dedinho, a gente entra em qualquer mundo relacional à distância, mas não dentro de casa, não pertinho. O toque está desaparecendo das mãos, o olhar está desaparecendo dos olhos, o abraço está desaparecendo dos braços. Por quê? Porque nós não queremos, e educação não é só ensinar o ABC, mas ensinar o obedecer. É verdade. Como é importante a gente ensinar o filho a obedecer, mesmo que seja no abraço. Abraça o seu irmão, abraça o seu priminho. Esses dias uma mãe dizendo, eu já tive que dar umas palmadinhas na mão. Num primeiro momento, nós como professores, nós sabíamos que a gente não podia aplicar prova antes de dar o conteúdo. É verdade. Né? Então, com as crianças, a gente tem que dar o conteúdo para depois fazer a prova. Depois fazer a cobrança. Então, né? ensina a tocar, ensina a ser carinhoso, ensina a olhar, olhando. Filhinho, senta aqui, agora a mamãe vai falar com você, agora o papai vai falar com você, na altura do seu filho, não de cima para baixo. As pessoas que não enfrentam mais os olhos de ninguém, que mostram uma personalidade difusa, é porque não tiveram esse olhar. Não tiveram olhar no peito, não tiveram o olhar do pai na relação. Então, todas as vezes que nós quisermos educar os filhos para a responsabilidade, é no olhar que se educa, é no tocar que você freia. Qualquer emoção é freada quando você toca, quando você abraça. E muitas vezes o abraço de contenção que eu ensino na clínica, não precisa botar na cadeira do pensador. Você pode colocar no seu colo e conter a criança nos seus braços. Agora você vai ficar com a mamãe. Quanto mais firme for o continente, mais firme vai ser a educação. Quanto mais frouxo for o continente, mais frágil e frouxo vai ser o conteúdo. Nós somos conteúdos de fácil manipulação. Nós somos tocados o tempo todinho. Hoje a mídia faz isso com uma velocidade exorbitante e nós estamos gerando filhos que querem as coisas rapidinho, com toque de dedo. E às vezes a mamãe tem que conter. Agora espera. Mas eu estou com fome. Né? Espera. Sabe? Espera. Conta. Olha o relógio. Lê. Faz alguma coisa. Então a responsabilidade de educar não precisa mais ser com aquela cara feia de antigamente. Eu olhava para o meu pai e eu sabia. Não precisava falar muita olhar, coisa. Né? É verdade. Meu pai olhava, a gente corria, tá? Mas hoje a gente pode ter alegria em educar, alegria educando, mas sempre com responsabilidade. Principalmente pelo modelo que fala sem falar. Sim. E é disso que eu gostaria de falar com você agora. Quando a gente fala de discipulado, a gente fala de exemplo, né, Tiago? E aqui o autor ele cita 2 pais que foram tementes a Deus e fala sobre o legado que deixaram para cada um de seus filhos, que foi Abraão e Eli. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, Mônica, eu vejo o seguinte, que quando Deus, né, ele nos criou, eu gosto muito, tem um termo latim que fala imagino Dei. A gente é imagem e semelhança de Deus. E imitatio Dei. A gente imita Deus. A gente foi criado para imitar Deus, para sermos igual a Deus. E isso, querendo ou não, a gente brinca muitas vezes, eu vejo
eu não tenho filho ainda, mas dentro das famílias, quando vem uma criança, né, e faz alguma coisa errado, não, aonde ele está aprendendo isso? Sim. É lá, é na escola? Não, com quem que você está falando, né? Tipo, porque nunca é a gente, né? E na verdade... A parte ruim é dos outros, a boa é da gente, né, Tiago? E a verdade é que eles são observadores, eles Sim. são nossos imitadores. Né? A gente vê, né, as histórias bíblicas, né, a clássica, né, a gente vê a história de Jacó, ele era o predileto, né, da sua mãe, e isso levou para a vida adulta e criou José, que também foi como o foi o preferido. Então, ele repetiu aquilo que ele aprendeu, aquilo que fizeram com ele, a experiência que ele teve, ele repetiu no seu exemplo de paternidade também. E a gente vê que como isso às vezes pode causar, às vezes, tragédias até na vida dos filhos. Né? E quando o pai, falta muitas vezes essa autocrítica, né? O que eu estou fazendo? Né? Será que é só lá fora que meu filho aprende as coisas? E aí, trazendo para os nossos dias como cristão, Mônica, a importância de ler a Bíblia com os filhos, fazer o culto familiar, acompanhá-los na igreja. Né? A gente vê que, às vezes, se o pai está na igreja mexendo no celular, o filho vai mexer também. Com certeza. Então, eles vêm pelo nosso exemplo. Muito mais do que pelas palavras, né? Com certeza. Olha, a gente já está chegando ao final da nossa lição, infelizmente. Eu só quero falar sobre um último tópico rapidamente, que eu acho que ele é muito importante, que aqui até o autor ele fala sobre o filho pródigo, né, que volta para casa. O que se faz, Cleri, com um filho que você educou nos caminhos do Senhor e escolhe em se desviar? Que difícil. Que difícil. Parece que é uma regra matemática, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele crescer, não se desviará dele. Tá? Mas mesmo que a gente tenha uma receita boa, tenha todos os ingredientes bons, cumpra fielmente, a coisa mais fantástica e que às vezes eu não entendo bem por que Deus coloca o livre-arbítrio em nós, sabe? Por que Ele não continua escolhendo? Porque Ele escolhe muito melhor, né? Do que nós, né? Mas quando as crianças, quando os filhos, diante de tantos estímulos da vida, passam a escolher algumas coisas, a melhor de todas as escolhas é colocar nas mãos de Deus, porque antes dos filhos serem nossos, eles já são de filhos Deus, de Deus, né? Exatamente. E é Ele, somente Ele que pode corrigir. Às vezes a gente quer ensinar, às vezes a gente quer colocar até Deus goela abaixo nos filhos. Às vezes a gente quer colocar a igreja de uma forma muito intensa, mas não é dessa forma. Sim. Inclusive porque não é assim que Deus age com a gente. Ele não quer nada forçado, né? Ele não quer nada, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Tiago? Eu gostaria de dizer que o maior amor que existe para o ser humano é o amor da mãe, do pai pelo filho. Eu ainda não tenho essa experiência, mas quando criança, o primeiro verso, Mônica, que eu aprendi a recitar é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho certeza que vocês que são mães dariam a vida pelos filhos e filhas de vocês. Agora, Deus, ele foi além. Ele não deu a sua vida, ele deu a vida do filho, que é muito mais difícil, né? Sim. Então, eu gostaria de dizer para as pessoas que, de repente, estão numa situação difícil, uma família quebrantada, que Deus, ele sabe o que é perder o filho, Deus sabe o que é ficar longe do filho, Deus sabe das situações e ele é o que pode restaurar essas famílias. Uma coisa assim que sempre me acalenta é quando a gente pensa que Lúcifer como filho de Deus, né?
criado num ambiente perfeito, com o melhor pai que ele podia ter no mundo, e ele escolheu se desviar. Escolheu. Né? Então, assim, não é para os pais se sentirem culpados também, né? Então, a gente entrega. Eu acredito muito na oração intercessória, né? Uma coisa que realmente a gente pode fazer, mas chega uma hora que eles têm que escolher por si próprios, né? E realmente o que a gente tem a fazer é interceder por eles, né? Que pena que o nosso tempo acabou, a gente teria tanto mais para falar, né? É verdade. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa aqui que eu gostei muito que você falou, Cliri, deixar isso bem pontuado, que não existe uma pessoa nesse mundo que tenha nascido por acaso. E isso, às vezes, você pode vir de uma família que você, puxa, minha mãe não me quis, eu fui adotado, né, vivi, sei lá, num orfanato, não sei. Talvez alguma coisa na sua vida que não tenha sido ideal, mas lembre-se que Deus não deixou você nascer por acaso. E mesmo quando a Cliri, ela falou assim, por que uma noite entre duas pessoas drogadas, Deus permite que uma pessoa nasça, né? E às vezes, aquela pessoa vai ser uma pessoa tão especial, com planos tão maravilhosos, né? Então, assim, não se sinta menos por causa disso, né? Assim como você que nasceu numa família ideal, não se sinta mais. A gente sempre tem que lembrar que aos olhos de Deus nós somos igualmente importantes. Então, independente de como é a situação da sua vida, ou da sua família, ou do seu nascimento, sempre lembre-se que você é extremamente especial para Deus e que Ele planejou o seu nascimento. E se a sua vida não é perfeita aqui, como não é de ninguém, vai ser perfeita um dia no céu. E é isso que a gente almeja, né? Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada, viu? Por estarem aqui compartilhando essa lição. Nós vamos pedir uma bênção de Deus. Eu peço que o Tiago faça uma oração, então, por favor. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá de te chamar de Pai. A gente teve agora momentos estudando sobre a família. E a gente queria pedir nesse momento pelas pessoas que estão com alguma dificuldade em seus lares, com algum problema, ou de repente pais que querem ter filhos e não conseguem. Pai, abençoa essas pessoas. Abençoa também os pais que estão com seus filhos longe da igreja ou que têm algum problema de relacionamento. Restaura esses lares, ó Deus. Abençoa também nós, para que a gente possa ajudar mais essas pessoas, para que a gente possa ser enviados, embaixadores da Tua palavra, do Teu amor. Essas bênçãos a gente te pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.